notícias. Vamos conversar também com os nossos analistas que estão acompanhando essa situação. Viram há pouco, inclusive, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional falando sobre o assunto. Uribe e Basília. De que forma que esse acontecimento, bem durante uma campanha, que inclusive já acabou de repercutir na fala de Bolsonaro ali, que nós mostramos ao vivo, pode inclusive trazer resquícios para ambas as campanhas ou virar tema agora das campanhas neste momento, embora a gente ainda aguarde as informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque o que tivemos até agora é que a Secretaria de Segurança está aguardando uma resposta dos policiais que estão no local para de fato compreender o que houve. A gente sabe o potencial de um episódio como esse, uma campanha eleitoral em que todos os candidatos tentam trazer mais atenção para si e quando a agenda eleitoral acaba se cruzando com uma agenda policial, né, em que pessoas podem ser investigadas, levadas a prestar esclarecimentos, isso gera mais comoção, mais atenção ainda das pessoas. Olha, esse cuidado na segurança de Tarcísio Freitas, o que deve acontecer nas próximas agendas, perpassa pelo cuidado também na campanha de Jair Bolsonaro. Não à toa a gente tem aí declarações do presidente e do seu ministro da área de segurança institucional, Augusto Heleno. Tarcísio está sempre com o Bolsonaro nas agendas em São Paulo. E nesta semana, pelo menos uma agenda estava aí na previsão para ocorrer nesta quinta-feira, uma reunião com prefeitos, vereadores paulistas em um ginásio em São Paulo. Os convites já estão circulando entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de diferentes partidos. Então, a única razão de estar neste evento não é nem a ligação partidária, mas o apoio a Jair Bolsonaro. E nessa corrida de segundo turno, as questões partidárias elas acabam ficando em segundo plano e mais políticos vão para estes encontros se querem votar em Bolsonaro ou se querem votar em Lula, depender aí da sua candidatura de interesse. Então, conversando aqui, troca de mensagens, todo mundo quer saber o que de fato aconteceu aí, que a polícia dê estas primeiras explicações, já que é precipitado falar em violência política, mas que ocorre em um momento de ato político, e essa preocupação tanto com a segurança de Tarcísio e como vai se desdobrar nas próximas agendas em que também estará o presidente Jair Bolsonaro nessa campanha de reeleição. Basília, só uma correção, o tiroteio não foi no prédio em que estava o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O tiroteio aconteceu na comunidade durante essa agenda em que estava o candidato participando. Ele teve que sair por uma questão de segurança da comunidade, saiu em segurança, e essas imagens que a gente vê aí agora são de momentos em que há essa tensão na comunidade depois desse tiroteio que aconteceu durante essa agenda do candidato ao governo do estado de São Paulo. Então eu peço desculpas aí por esse erro. Desculpa te interromper também, Basília, pode continuar. É isso, agora todas as atenções voltadas. Tem mais informação aí com o Uribe, que ouviu outras fontes. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa de Fernando Haddad. Ele foi informado numa agenda em São Mateus, na zona leste do ocorrido, pela imprensa. Ele disse que não sabia do que se tratava, mas afirmou que eu repudio toda e qualquer forma de violência. Fernando Haddad, que é o principal adversário agora, o único adversário de Tarcísio de Freitas na disputa ao governo de São Paulo. É preciso que a polícia dê um esclarecimento se o tiroteio ocorreu na comunidade, simplesmente por um ato de violência e troca de tiros, ou se o alvo era realmente Tarcísio de Freitas. Se realmente era uma tentativa de um atentado, como diz alguns aliados dele, ou não, se foi um tiroteio ocorrido na comunidade. De qualquer forma, a pauta de segurança pública deve ganhar um pouco mais de fortalecimento na campanha deste ano. Nós tivemos recentemente Tarcísio de Freitas falando da retirada das câmeras do uniforme dos policiais, depois recuou, disse que isso ainda vai ser avaliado com as Forças Armadas e com a própria Polícia Militar, mas é um tema que tem ganhado cada vez mais atenção. No primeiro turno, menos. No primeiro turno, a questão era mais econômica e da pandemia do coronavírus. Mas como as pesquisas de intenção de voto mostraram que a preocupação da população brasileira com a questão da pandemia do coronavírus diminuiu e aumentou a
a preocupação com a violência urbana em São Paulo, e isso também é um cenário do Rio de Janeiro, este é um tema que já tem sido o carro-chefe da campanha de Tarcísio de Freitas e deve ser reforçado. Mas precisamos sempre ser cautelosos neste momento, saber se realmente foi um tiroteio ocorrido na comunidade ou se foi algo que tinha como alvo Tarcísio de Freitas. Esperamos que não seja um crime político e realmente tenha ele como alvo, porque nós estamos falando há dias de que o processo político no Brasil, por causa da radicalização política, tem chegado a patamares insustentáveis. Tivemos petista morto, tivemos bolsonarista morto. Isso não é comum, isso não deve ser tolerado num regime democrático como o nosso. E chama atenção a rapidez, né, das repercussões, né, Cine e Marcela, porque em outras situações em que deliberadamente era um caso de violência política, muitas autoridades preferiram o silêncio, né, não se manifestaram. Quando a gente tem aí pessoas assassinadas, pessoas agredidas por suas convicções políticas, muitos atores importantes nesse debate, nessa campanha eleitoral, se omitiram, né, não opinaram. Então, agora, dada esta situação que ocorreu no evento, próximo ao evento de Tarcísio Freitas, tomar cuidado também com essas repercussões e avaliar a rapidez com que algumas autoridades já estão se colocando, chamando atenção para o fato. É muito importante a gente trazer que a informação sobre um possível ataque, ela partiu exatamente do próprio candidato Tarcísio de Freitas, que em uma publicação foi... Desculpa, Carol, fala novamente. A Carol, nossa editora-chefe, está me dando uma orientação aqui. Ah, tá. Pode seguir, né? Eu só queria trazer a informação para vocês exatamente sobre isso, que essa questão que revela um possível ataque, ela foi trazida exatamente pelo candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tinha uma agenda hoje na comunidade de Paraisópolis, e ele colocou: fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas fazia uma visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, cumprindo essa agenda eleitoral. Segundo as informações da Polícia Militar até agora, houve um tiroteio ali ao redor, na comunidade de Paraisópolis, não exatamente dentro do local onde Tarcísio de Freitas estava. Mas diante dessa situação que colocava em risco a equipe e também as outras pessoas que participavam desse evento que estava ali próximo, eles tiveram de se retirar. Então, uma operação de segurança foi montada ali ao redor de toda a campanha de Tarcísio de Freitas, que conseguiu deixar o bairro, conseguiu deixar essa comunidade, que tem cerca de 100 mil habitantes, mais de 21 mil domicílios, em segurança. Ninguém se feriu. A informação que vem pelo próprio candidato é de que um bandido foi baleado. Mas a Secretaria de Segurança Pública coloca que está aguardando mais informações dos policiais militares que estão no local, que participaram de fato dessa operação para a retirada da equipe de campanha e também contra esse possível tiroteio, contra esses criminosos que teriam cometido esse tiroteio, para saber de fato o que teria ocorrido. Se foi um tiroteio provocado pela presença de Tarcísio de Freitas ou contra a própria equipe de Tarcísio de Freitas, ou se foi um tiroteio por outros motivos dentro ali da comunidade de Paraisópolis e que impactaram também nessa agenda de campanha de Tarcísio de Freitas. Independentemente disso, ele fez esse pronunciamento e Rodrigo Garcia também se colocou ali por meio das redes sociais, que ele falou com Tarcísio de Freitas e que tanto o candidato quanto a sua equipe estão bem. Segundo Rodrigo Garcia, a Polícia Militar agiu rápido, garantiu a segurança de todos e agora foi determinada, então, a investigação do que teria ocorrido. Essas imagens que foram feitas há pouco são imagens gravadas, não são deste momento, para você que nos acompanha aqui ao vivo na CNN Brasil, imagens que vieram do local. Nesse ponto ali vocês acompanham vários jornalistas que fazem a cobertura diária das equipes de campanha dos dois candidatos que estão concorrendo aqui ao governo de São Paulo. Esses jornalistas estavam ali naquele local para fazer essa cobertura quando começou o tiroteio e aí as imagens se voltam para a rua, que seria o local onde estaria havendo esse tiroteio de fato. Essas informações ainda estão chegando para a gente e essas pessoas tentam se proteger, assim como em outros locais as pessoas correm também.